Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a presença do Espírito Santo esteja aqui conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos possa dar um pouco mais da Tua presença, um pouco mais da Tua sabedoria. Que Ele nos ensine hoje mais e mais. Que a misericórdia dele nos alcance mais uma vez. Nós sabemos que ela se estende por esse dia. Sabemos que o fato de nós estarmos vivos aqui já manifesta a misericórdia de Deus. E que a sua graça nos faz estar aqui. A tua graça nos revela a glória de Jesus Cristo. Então agora nos cabe nos lançar diante dessa graça. Nos cabe agora tomar uma posição, uma postura, uma decisão diante desse mundo e diante de Cristo Jesus. E decidir por Cristo e recusar esse mundo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir que Ele olhe para nós com os seus olhos de misericórdia e graça. Que Ele olhe para a nossa condição pecaminosa, nossa condição de fragilidade, sabendo que nós não temos condições alguma de buscá-lo, não temos condições alguma de fazer nada para atrair a sua glória, o seu poder, e que Ele tenha misericórdia de nós. Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Bendito, o que é, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai? O que é a vida de um homem, ó Deus, tão limitada diante do Senhor, que é eterno, ó Pai? Nosso respirar, Deus, nosso pensar, ó Deus, tudo depende do Senhor. O fato de nós estarmos aqui nessa noite, ó Deus, depende do Senhor. Muitas vezes nos enchemos de orgulho, Senhor, achando que nós viemos aqui porque nós queremos, ó Pai, porque nós decidimos. Mas se não fosse o Teu Espírito, ó Deus, a tocar os nossos corações, não estaríamos aqui, Senhor. Nós estaríamos em outro lugar, Pai, satisfazendo nossa carne, satisfazendo, Deus, desejos dos nossos corações. E mesmo estando aqui, ó Pai, podemos estar nessa noite aqui, ó Deus, pensando em outras coisas, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, porque somos frágeis, ó Deus, diante de Ti. Realmente, ó Deus, somos como vermes, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Se não é o Senhor para dizer, ó Deus, que nós somos alguma coisa, Pai, nós não somos nada. Se não é o Senhor para dizer, Deus, que nos amou, Pai, o que seria de nós, Deus, sem o Teu amor? O que seria de nós sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia? O que seria de nós sem a Tua palavra, Deus? Sem Cristo Jesus, sem o Espírito Santo? O que somos nós aqui nessa noite, ó Deus? Homens, pecadores, ó Deus, tentando de alguma forma atrair os olhares do Senhor para este lugar, para fazer com que o Senhor, ó Deus, de alguma forma também nos escute, nos ouça a oração, ó Pai. Quem somos nós diante de Ti, Senhor? Põe sobre nós temor, ó Pai. Coloca temor sobre os nossos corações, ó Deus. Aumenta aqui a Tua presença em nós, o Teu fogo queime, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Porque se nós olharmos para os dias das nossas vidas, nada são, Deus, diante de Ti, ó Pai. O Senhor os determina, cada um deles, ó Deus, não há como escapar disso. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo aqui reunido nessa noite, ó Pai. Sem o Senhor aqui, ó Pai, nada disso, ó Deus, faz sentido, Deus, nada disso tem valor. Por isso nós clamamos, vem sobre este lugar, ó Pai, recebe adoração aqui, recebe louvor aqui nessa noite, meu Deus. Sabemos que não temos condições de agradá-lo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não temos nada a oferecê-lo, Senhor. Mas estão aqui, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Recebe-nos, ó Deus, diante de Ti. Nos ensina, Senhor, a Te adorar. Nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade, como lhe agrada, Senhor, ser adorado, ó Pai. Nos ensina nessa noite a temer o Teu santo nome. Nos ensina nessa noite, ó Deus, olhar para o Senhor como nunca olhamos antes, Senhor. Ao ponto de darmos a nossa vida em Teu favor, ó Pai. Ao ponto de darmos a nossa vida, Senhor, porque fomos comprados pelo Senhor e não somos mais donos dela, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ensina a depender do Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos. Amém, Senhor. Recebe louvor, recebe adoração, recebe honra, recebe glória. Seja engrandecido o Teu santo nome. Seja exaltado, Senhor, ó Pai. Vem sobre nós, ó Deus, com Teu poder. Eu sei
que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Queremos chamar Jesus como tu nos amas. Vem, Senhor, sobre nós, ó Pai, e nos ensina nessa noite a amar o Senhor, ó Pai, como temos sido amados por Ti desde o princípio dos tempos, ó Pai. Onde, ó Deus, antes de tudo, ó Deus, ser formado, ó Pai, o Senhor nos amou, Deus. O Senhor nos amou primeiro, Deus, com amor incondicional. Que sejamos, ó Deus, derretidos nessa noite, ó Pai, desintegrados nessa noite, Deus, para sermos refeitos pelas Tuas mãos, ó Pai, aperfeiçoados por Ti, ó Deus, transformados pelo Teu Espírito Santo. Toca em nós, Deus. Torna a nossa vida, Deus, útil, ó Deus, para o Teu santo nome. Torna a nossa vida útil, ó Deus, para o Teu reino. Senhor, coloca-nos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, mais próximo do Senhor, ó Deus. Caminhos mais elevados, ó Deus. Caminhos, ó Deus, que alcancem, ó Deus, a Tua expectativa sobre nós, ó Pai. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar, ó Deus. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor, Deus. Bendito seja o Teu santo nome. Que a nossa vida sirva ao Senhor, ó Pai. Deus, em todo o tempo, Pai. Seja a nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Leva-me a Tua glória, leva-me aos Teus rios. Eu quero
muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos e leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Eu preciso muito mais de ti e menos de mim. Ó Senhor Deus, teu povo se reúne aqui nessa noite, Deus, para clamar, ó Deus, a tua misericórdia, o teu perdão. Limpa-nos, ó Deus, do pecado, Senhor, e transforma as nossas vidas, ó Pai, para que o nosso viver, Senhor, dia após dia seja útil, ó Deus, ao teu reino. Que a nossa vida, ao se mover por essa terra, ó Deus, proclame a tua glória, Pai. E que a nossa boca, ao se abrir, ó Deus, manifeste, ó Deus, a tua presença, ó Pai. Que os nossos lábios, ó Deus, tenham alegria, ó Pai, em declarar as verdades do Senhor, Deus, com intrepidez de espírito, Senhor. Enche-nos da tua presença, Senhor. Não nos deixa, ó Deus, passar um dia nessa terra sem sermos úteis, ó Deus, a ti, ó Pai. Muda as nossas condições, ó Pai. Muda, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Restaura, Senhor, a chama aqueles que perderam, ó Pai. Acende o fogo daqueles que se sentem apagados, ó Deus. E aquele, ó Deus, que nunca sentiu, ó Deus, o teu poder, ou nunca viu a tua glória, receba do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a misericórdia. E veja o Senhor, ó Pai. E seja vislumbrado, Deus, pela graça do Senhor, pela glória, por tua majestade, ó Deus. Impacta as nossas vidas, ó Deus. Impacta as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos. Oh Deus, que sejamos acesos pelo Senhor, ó Pai. E nós declaramos, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nós precisamos, ó Deus. Senhor, eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e
receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Eu preciso muito mais de ti e menos de mim. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Louvado seja o Senhor pela tua graça e misericórdia, Deus. A benevolência do Senhor, a benignidade do Senhor, Deus. Tua bondade, Senhor. Oh, Senhor, teu amor sobre nós, ó Pai, nos constrange, nos envergonha, Senhor. Porque no fundo nós sabemos, ó Deus, que não temos, ó Deus, condições de te oferecer nada, ó Pai, em troca desse amor, ó Deus. Em tudo dependemos da graça do Senhor, ó Pai. Se conosco mais uma vez nessa noite, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a ser conosco aqui, ó Pai. Da glória e honra do teu santo nome. Nós pedimos, nós suplicamos a ti, Senhor. Ser misericordioso, ó Deus. Ser amável nessa noite mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que Deus o abençoe. Você seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Que seja feita uma obra de transformação, uma obra de poder sobre cada um de nós. Feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Peça a Deus pela palavra nessa noite. Que seja uma palavra de instrução, uma palavra de correção, uma palavra que nos dê esperança, nos dê ânimo também. Que o Senhor satisfaça em nós a sua vontade. Pai Todo-Poderoso, Pai bendito, estamos aqui à disposição do Senhor, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor fazer justiça nessa noite sobre nós, talvez não sobre ninguém aqui nessa noite, ó Pai. Se o Senhor executar sobre nós o teu juízo, ó Deus, talvez não sobre ninguém aqui neste lugar, ó Pai. Se nós olharmos, ó Deus, para a nossa condição, ó Pai, realmente não sobrará nada, Senhor. Todos seremos queimados, ó Deus, como palha. Mas se nós olhamos, ó Deus, para Cristo Jesus, temos esperança, ó Pai, pois Ele é a esperança do homem, Senhor. Sem Ele não há esperança, ó Pai. E é por meio dEle que nós estamos aqui, é para Ele, ó Deus, que nós estamos aqui, Senhor. E dEle, Senhor, nós viemos, ó Pai. Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Eis o Teu povo aqui, Senhor. Enche este lugar de temor, ó Deus. Enche este lugar do temor do Senhor, ó Pai. E toma as nossas vidas nessa noite. Que Teu Espírito ensine a cada coração aqui, Senhor, aquilo que cada um, ó Deus, precisa ouvir, ó Pai. Que cada um seja instruído segundo a medida, ó Deus, do Teu amor, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua justiça. Segundo o desejo do Senhor e a Tua vontade, Deus. Nos instrua nessa noite, ó Pai. Revela a Tua majestade, o Teu poder, a Tua soberania sobre nós. Nós Te louvamos, ó Deus. Se conosco, Pai, por favor. Se conosco mais uma vez. Nos dá, Senhor, esse favor. Nos dá essa graça. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós temos escutado muitas coisas nessa igreja. Nós temos participado de escolas bíblicas, temos cultos, temos ensinamentos, pregações. Aquele que não conseguiu talvez prestar atenção no culto, ele pode ir na internet, ele pode assistir de novo no Facebook, ele pode ir lá assistir no YouTube, depois de um tempo, é postado ali. Exaustivamente nós podemos buscar a palavra de Deus, todo tempo, todo momento, compreensão, entendimento.
Alguns dias atrás, a minha esposa, lendo os provérbios, começou a me questionar, assim, a gente conversar, entrar em algumas discussões a respeito de algumas coisas, discussões boas da palavra. E ela falava sobre a sabedoria. E ali, se não me engano, os 7 primeiros provérbios ali, eles vão declarar sobre a sabedoria, e vão falar tudo sobre sabedoria, de buscar a sabedoria, compreender, para entender, para amar. Tudo nós dependemos de sabedoria. Mas também tem um provérbio que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu comecei a pensar nisso. Se a sabedoria é importante, como alcançá-la se eu não temo o Senhor? Como eu posso ser sábio sem temer a Deus? É impossível, porque se Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é por onde começa a nossa sabedoria, então sem temor eu não posso ser sábio. E eu comecei a pensar nessa questão do temor. E dentro desse entendimento do temor, eu fiquei pensando se nós, no caso eu, mas eu coloco nós aqui como igreja, se nós temos temido ao Senhor, como Ele é digno de ser temido. Se nós temos crido em Deus de verdade, se nós tememos Deus como Ele realmente é, ou se nós tememos um Deus que nós fabricamos. Será que o Deus que eu amo, o Deus que eu temo, é um Deus que eu fabriquei? Nós podemos falar aqui que é como se nós fôssemos crianças e ganhássemos lá um baldinho lá de blocos para montar, e nos fosse dado ali um mapinha de uma girafinha, de um cavalinho, e nós tivéssemos que montar esse cavalinho, essa girafa, com as pecinhas que nos foram dadas. E de repente então a gente começa a montar. E vai chegar um momento que a gente vai falar assim: terminei, está aqui. Aos nossos próprios olhos, eu vou olhar aquela coisa que eu fiz, que para outros vão ser coisas, mas para mim é uma girafinha. E vou achar que aquilo é a girafinha que está lá. Mas quando alguém olha de fora, vê que não tem nada a ver com aquela imagem. É como alguém pedir para você desenhar. Se nós pedimos aqui para desenhar aqui esse quadro, desenhássemos aqui a frente da igreja, ou os bancos da igreja, talvez alguém faria os bancos com 3 pernas, com 2 pernas, com uma perninha só. Talvez não colocaria a cadeira azul, mas pintaria de vermelho, porque não gosta de azul, gosta de vermelho. E no final nós olharíamos para aquilo lá e você fala: o que é isso aqui? São os bancos da igreja, ou é o púlpito da igreja? Isso não é o púlpito da igreja. Não é assim. Não, eu quis fazer assim. Eu vejo dessa forma. Eu gosto desse jeito. Então será que nós tememos um Deus que nós produzimos pelos nossos desejos e vontades? Ou nós tememos um Deus segundo aquilo que Ele realmente é? Será que o nosso temor vem desse conhecimento que nós temos dEle? Então eu comecei a ver que para temer Deus é preciso conhecê-lo. Sem conhecer a Deus é impossível temê-lo. E se eu conhecer Deus pela metade, talvez eu nem chegue a temê-lo. Porque é maravilhoso saber que Deus nos ama. Não é maravilhoso? Maravilhoso saber que Deus nos ama tanto que entregou o seu único filho para morrer por nós. Não é maravilhoso? É incrível saber que nós, não tendo condições alguma de alcançar essa misericórdia pelas nossas ações, pelas nossas obras, mesmo assim Deus, na sua infinita graça e misericórdia, resolveu sacrificar o seu filho por nós. E é assombroso, talvez vou usar essa palavra, é assombroso saber que a Deus agradou moer Jesus em nosso favor. Ele se agradou em moer Jesus em nosso favor. E é quase inacreditável entender ou aceitar que Jesus Cristo, por obediência, por amor ao Deus Pai e por amor a nós, se sujeitou a tudo isso. É muito bom saber de tudo isso. Mas esse mesmo Deus que faz todas essas coisas tem um outro lado, que é o lado do juízo,
da justiça. Se eu não temo esse Deus completamente, se eu não compreendo esse Deus completamente, eu nunca vou chegar na sabedoria que eu preciso ter, porque eu não vou temê-lo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso conhecê-lo. Aquele que não conhece a Deus, ou aquele que não busca conhecer todos os dias o Senhor um pouco mais, vai se tornando incapaz de temê-lo. Sendo incapaz de temê-lo, não recebe sabedoria. Não recebendo sabedoria, como que ele vai poder viver nessa vida? Desviando do pecado ou vencendo o pecado? Que Deus tenha misericórdia de nós e Ele produz temor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus 13. Mateus 13, versículo 10, a partir do versículo 10. O que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu gostaria que Deus desse sobre os irmãos aquilo que eu talvez gostaria de falar, e eu talvez não vou conseguir expressar isso, mas eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho buscado entender um pouco mais para poder temer esse Deus, e desse pouco que eu tenho entendido, eu tenho temido um pouco mais o Senhor. Ainda não chegou naquilo que deveria ser, mas eu entendo que alguma coisa está acontecendo no meu coração. E eu gostaria que os irmãos essa noite saíssem daqui também, pelo menos com esse princípio de temor, ou com pelo menos esse pensamento a respeito de temer a Deus. Mateus 10, 13, versículo 10, ele diz o seguinte: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois aos que têm, lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprisse a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus cita aqui a palavra que está lá em Isaías. Jesus, depois de falar da parábola das sementes, ou dos solos, a gente sempre olha a semente, mas na realidade é o solo que é o que recebe a semente e tem o comportamento diante da semente. Então a semente é a palavra, mas são solos que fazem a diferença diante dela. E diante dessa parábola, os discípulos perguntam, eles entram num questionamento: Senhor, até hoje nós vimos o Senhor falando por parábolas. Todas as vezes que o Senhor vai pregar diante do povo, o Senhor usa parábolas e parábolas e parábolas. E a gente percebe que muitas vezes o povo sai daqui meio sem entender. De repente alguém vai achar que vai aplicar isso na agricultura, o outro vai achar que vai aplicar isso aqui em dinheiro, mas não entende na profundidade daquilo que precisa entender. Então Jesus diz o seguinte: a vocês, meus discípulos, que andam comigo, que caminham comigo, que sofrem comigo, que foram chamados por mim, a vocês foi dado o entendimento, esclarecer dessas coisas, mas aos outros foram fechados seus ouvidos, fechados seus olhos, endurecido seu coração. Para quê? Tendo ouvidos, olhos e um coração, não vejam, não ouçam e não sintam, não compreendam. Porque se isso acontecesse, eles se arrependeriam e se voltariam para mim, e eu os receberia, e eu os curaria. Eu tenho um Deus que é amor, mas eu tenho um Deus que aplica de alguma forma uma justiça ou um juízo sobre um povo, aonde ele impede que esse povo o veja, o escute e volte para ele. Será que nós deparamos com esse Deus?
Será que nós já conhecemos esse Deus? A pergunta que eu faço é: será que Deus nessa noite, ou será que Deus há um tempo atrás, já não nos cegou o entendimento, e nós não temos compreendido, e achando que nós estamos no caminho certo, estamos trilhando um caminho direto para o inferno? Você já pensou nisso? Se o seu coração não está endurecido? Eu tenho comentado isso com jovens, tenho comentado com os adolescentes na célula, com jovens na sala. Eu tenho parado para pensar, analisar tudo que eu já fiz, tudo que eu tenho feito, e buscar essa compreensão de que se Deus não nos cegou o entendimento, será que nós compreendemos Deus como Ele realmente é? Ou será que nós não escolhemos uma parte de Deus que nos satisfaz? Toda vez que o povo temia o Senhor, obedecia suas leis, quebrava todos os postes ídolos, arrebentava com tudo, refazia os altares de adoração, voltava a fazer os sacrifícios, voltavam a se purificar, voltavam a estar preparados na adoração e no louvor, o Senhor então os recebia. E isso acontecia. Depois morria aquele rei, morria aquele homem, morria aquele profeta, adorador de Deus, que trazia ao povo o verdadeiro sentido da adoração, o verdadeiro sentido do temor, que mostrava diante do povo quem era Deus de verdade. Ele morria, logo se levantava um outro, e muitas vezes esse outro, malemar, adorava a Deus. Então começava tudo de novo, a destruição do povo, o povo ser diminuído, até que não sobrasse quase nada de ninguém, para que Deus pudesse, através de 1, 2 ou 3, refazer tudo de novo. É o que está lá em Isaías. João 12, quem puder abrir, acompanhar comigo, João 12, versículo 37. João 12, versículo 37. João diz o seguinte, a respeito das mesmas coisas. Todos encontraram? João 12, versículo 37. Glória a Deus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora então, João nos dá algum sinal a respeito do problema, ou quando nós podemos ter o nosso coração endurecido. Então ele começa a falar a respeito de quê? Amar a glória dos homens e abandonar a glória que pertence a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os reis começavam de forma humilde, pequeninos, submissos a Deus em tudo. Deus, eu vou cavar um buraco aqui, posso? Pode, então eu cavo. Deus não respondeu, então eu não cavo. Deus, vou abrir um poço ali, posso? Não, não respondeu, então eu não faço. Senhor, eu posso cavar ali? Ali você pode, então eu vou cavar. Então ele começava de forma humilde, em tudo que ia fazer, dependente de Deus. Ele orava para isso, orava para aquilo e para aquele outro, em tudo. Então Deus começava a fazer através da vida dele. Então Deus começava a constituir um rei mais forte, um exército mais poderoso, um povo firmado,
um povo exclusivo, um povo santo, um povo que vencia. E quando os reis começavam a vencer, a maioria deles se enchia daquela glória, se enchia daquele poder e começavam a fazer as coisas segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração. Porque não mais se sentiam dependentes de Deus. Mas a glória das guerras, a glória das batalhas, a glória das vitórias lhes enchia o coração. Será que nós não temos nos perdido nas vitórias que Deus tem nos dado? Será que nós não temos conquistado pequenas coisas e não temos nos perdido nisso? E amado Deus pelos milagres? Os homens, eles viram os milagres. E não tinha como não crer no milagre. Não tinha como aceitar os milagres que eram feitos. Não tinha. A vez que eles ficaram mais enfurecidos foi quando Jesus curou um cego de nascença. E eles quase bateram no ex-cego. E expulsaram com raiva das sinagogas. Porque eles queriam que o ex-cego declarasse que aquilo que aconteceu com ele era mentira, que ele estava mentindo desde pequeno. E chama os pais então para confirmar, mas os pais dizem não, ele é cego desde nascença. E pergunta para o cego, você era cego mesmo? Não, eu era cego desde nascença, sempre fui cego. Vocês estão mentindo, sai daqui. Como se fosse um complô deles, para que Jesus fosse exaltado através daquele milagre, não crendo que era um milagre. Na realidade eles se enganavam a todo momento, para não crer que Cristo era realmente aquele que veio. Porque Jesus não veio como eles esperavam, ou pelo menos não veio naquilo que eles aguardavam. Eles conheciam a palavra em Isaías 53 mostra ali Cristo. Se eu não me engano, em Salmo 22 ou 21 fala de Cristo. E ele manifestou amor, ele manifestou misericórdia, ele manifestou sabedoria, ele manifestou conhecimento. Eles reconheceram que ele pregava como quem tinha autoridade, mas foram incapazes de crer nele, porque Deus lhes cegou o entendimento. É possível que a gente se amarre nos milagres, é possível que a gente se agarre nos dons, é possível que a gente fique maravilhado com os sinais que Jesus faz, e é possível que mesmo assim não venhamos a crer no Cristo verdadeiro, como Ele realmente é. Isso vai se estendendo, até que o próprio Deus nos cega o entendimento e nos torna incapazes de nos arrepender e de voltar para Ele. E o único caminho que nós temos é o fogo do inferno. Será que eu estou nessa situação hoje? A gente olha com o olho otimista e fala assim, não, eu não estou nessa situação, eu estou aqui, eu estou na igreja. Jesus está falando justamente dos homens mais autoridades, mais sábios daquele tempo, os mestres da lei. Jesus chega para um mestre da lei, para Nicodemos, e fala assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes o que eu estou dizendo para você? Você ensina todo mundo em Israel e você não consegue compreender o que eu estou dizendo para você? Nicodemos, a gente vê que havia nele ainda uma esperança, porque ele foi atrás de Cristo para entender um pouco mais. E eu creio que talvez, não sei, a Bíblia não diz isso, mas lá no finalzinho parece Nicodemos de novo, pegando o corpo de Cristo, junto com José de Arimateia, pegando ali o corpo do Senhor para colocar na sepultura. Então dá para a gente entender que talvez houve ali um arrependimento, a gente não pode afirmar nada, mas era um homem que foi atrás de Cristo, ainda que na calada da noite, foi atrás de Cristo, enquanto os outros não tiveram a mesma preocupação. O único desejo de seus corações era acabar com Cristo Jesus. Ele não pode permanecer, ele não pode viver. Aí a gente pode dizer um para o outro assim, mas espera, irmão, eu não escolho Barrabás, eu escolho Jesus. Será que nós escolhemos Jesus sempre? Quando nós falamos de negue-se a si mesmo, pegar a cruz e segui-lo, será que eu neguei a mim mesmo? Ou nesse momento eu dou uma afastadinha assim e puxo o Barrabás para o meu lado? Quando Jesus cobra de mim uma transformação, de andar por um caminho estreito,
e apertado? Será que eu me satisfaço com isso e me alegro com isso? Ou nesse momento eu chamo Barrabás para mim e nego Cristo? Será que eu não tenho andado como esse povo? Será que nós não fomos endurecidos, mesmo estando com Cristo? Judas andou os mesmos 3 anos que os discípulos andaram. Judas viu as palavras de Cristo, ouviu os ensinamentos de Cristo, viu os milagres de Cristo, andou com Cristo, foi chamado de discípulo de Cristo. No fim, foi usado por Satanás e pelo próprio Deus para entregar Cristo Jesus. E de que forma que Judas entrega Cristo? O vende por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. 30 moedas, que era o preço de um escravo. E para coroar essa traição, lhe dá um beijo no rosto. Um beijo. Olha que expressão de amor, expressão de ternura, de respeito, que era o que eles tinham. Um beijo na face. Será que a gente não trai Jesus com a classe dessa também? Será que muitas vezes nós não traímos Cristo com: ó Jesus, Mestre, Senhor, com um beijo? Muitas vezes nós traímos Jesus dizendo que o amamos, o beijando, o abraçando: Senhor, te amo tanto, te quero tanto. Mas para mim não serve essa palavra não. Eu amo Jesus de todo o coração, mas esse ponto da palavra eu ainda não concordo muito. Ainda não entrou no meu coração esse entendimento não. Então eu busco de Cristo o que me agrada. Eu busco do Senhor o que me satisfaz. O que o povo gostava de Deus? Quando Deus falava assim: vai lá com 300 homens e contra 1 milhão de homens, eu vou fazer vocês vencer esse povo todo. Aí o povo ia lá, 300, vencia aquele o exército todo. O povo chegava: Deus poderoso, Deus de guerra, vitória. Não é isso as pregações de hoje? Vitória, 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 a qualquer custo, vitória, vitória, vitória. A gente não quer Cristo, a gente não quer o sofrimento de Cristo, a gente não quer a imagem de Cristo, a gente não quer viver a vida de Cristo. Bom, se Ele morreu a minha morte, não é para me ver a vida dele? Qual que é a vida dele? De negação, esvaziamento, sofrimento. Por isso que Ele fala para pegar a cruz, por isso que Ele fala para negar nós mesmos. E será que a gente tem pensado de uma forma diferente? Porque Deus nos cegou o entendimento e já não tem mais chance para nós? Ou será que a partir dessa noite a gente vai começar a pensar de forma diferente a respeito de como nós temos olhado para a palavra de Deus e buscado conhecer esse Deus? Será que nós temos nos agradado simplesmente com a parte de que Cristo é misericordioso, Cristo é graça, é a referência do amor de Deus, é a manifestação do poder de Deus, manifestação do amor do Senhor? Ou nós temos buscado realmente esse Deus completo? Um Deus que é amor, misericórdia, graça, mas é um Deus que é santo, não aceita o pecado, não se compadece do pecado, a não ser que haja arrependimento. E um Deus que tem um juízo, e Deus tem uma ira. Às vezes nós entendemos ou interpretamos que agora Deus ficou bonzinho de tudo, porque satisfez a ira dele lá em Jesus. Então toda a raiva que ele estava: eu estou com raiva do povo, estou com raiva. Aí, agora eu só sou amor, porque eu satisfiz a minha ira toda em Jesus Cristo. Agora é nós. Não tem mais ira, estou calminha agora. Não. A ira do Senhor continua acesa e continua viva sobre o pecado. Porque Jesus não tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado daquele que crê nele. Quando fala que ele tira o pecado do mundo, não quer dizer que ele vai tirar o pecado do mundo todo e ninguém vive em pecado mais. Senão não tinha carnaval, né? Senão não tinha bandidos, né, na rua. Não tinha nada. Era todo mundo voando, né? Todo mundo igual o anjo aí. Sem pecado, sem nada, sem desavenças, sem discussões, sem lutas, sem sofrimento. Porque o que produz todas essas coisas é o pecado. Mas Deus
por Cristo Jesus, tira o pecado do pecador que se arrepende e volta para Ele. Então a gente não pode crer que a ira de Deus agora foi apagada e não tem mais ira sobre ninguém, porque as pessoas estão pensando isso. No final, irmão, no final eu creio que, não, eu entendo isso aí, eu vejo a palavra, eu até leio a Bíblia assim, eu vejo lá, não, é muito sério, é isso mesmo. Mas assim, sabe o que eu vejo? Que Deus é amor, e porque Ele é amor, no fim, Ele vai salvar todo mundo. Ele vai salvar. Porque imagina só, Ele mandar um adolescente, uma criança para o inferno, Ele mandar uma pessoa que não tem condições para o inferno. Eu não acho que Deus vai ser assim não. Olha para você ver, Ele sacrificou Jesus por mim, por você, por todos. Mentira de Satanás. Mentira. Isso é o diabo falando lá no Éden: não, você não vai morrer não, pode comer, que não morrerás. Fica tranquilo, fica em paz. Isso é mentira. E eu preciso temer esse Deus com todas as minhas forças, eu preciso temer. E eu não vejo outra palavra na Bíblia, não vejo outra referência, a não ser que temor é medo. Muitas vezes o pastor Pedro ele usa aqui que é medo de desagradar a Deus. Sim, eu creio que sim, uma forma bem polida. Mas temor é ter medo, é estar apavorado diante desse Deus, apavorar-se diante de Deus, é saber que os olhos dele estão em todos os lugares, e não há nem penhascos, não há abismos, não há mares, não há profundezas, não há claridade, não há obscuro do universo onde eu possa estar, que eu possa fugir dos olhos do Senhor. E ainda que eu pense nas coisas, ali também Ele está. E mesmo assim eu peco. O Senhor julgará a intenção do homem, o Senhor julgará os pensamentos do homem, o Senhor julgará as ações do homem. Não tem nada que Deus não vai julgar. Ele vai julgar tudo. O homem, no seu completo, no seu todo, em tudo que ele faz. Então não adianta as nossas boas obras, não adianta boas intenções, não adianta. Tudo será julgado na medida da sua justiça, da sua pureza, da sua majestade. Irmãos, às vezes eu falo com os adolescentes, eles dão uma risada, às vezes alguns ficam até envergonhados. Mas você já parou para pensar que quando você está tomando banho, está nu ali, Deus também está ali? Quando você está fazendo as suas necessidades primordiais no banheiro, Ele também está ali? Que o Senhor não nos vê como o homem vê, mas Ele vê o nosso coração. E eu vejo muitas pessoas falando assim: você não pode me julgar porque Deus vê o meu coração. Para mim é a pior de todas as desculpas, porque é trazer um juízo tão grande para cima de si mesmo. Antes eu ficasse com o julgamento dos outros do que com o julgamento de Deus, porque os outros ainda podem falhar, mas Deus é santo, puro e não falha no seu julgamento. Mas as pessoas tendem a fazer isso: não, você não pode me julgar porque você não sabe o que está dentro do meu coração. Será que o que está dentro do meu coração é tão bom assim? Será que eu temo a Deus de verdade? Ou será que eu falo isso, mas Deus está longe? Eu acho que Deus está muito longe. Deus Ele não está interessado na minha vida. Deus não está interessado no que eu faço. Ele tem tanta gente para cuidar, Ele tem tanta gente para ver, tem tantos missionários aí, tem tantas pessoas endemoniadas, tantas pessoas precisando. Deus não vai ficar preocupado comigo. Mas na hora que eu peço para Ele vir, eu quero que Ele venha no mesmo momento. Senhor, eu creio que o Senhor está aqui, então olha para mim, faz para mim. Mas na hora do juízo dele, da justiça dele, eu não creio que Ele está tão perto. Então eu falo assim: vou fazer esse negócio aqui porque ninguém está vendo. Eu vou pensar esse negócio aqui porque ninguém está enxergando. Só que eu esqueço que Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. O fato de Deus não se manifestar no lugar não quer dizer que Ele não está aqui. O fato dele não se manifestar aqui ao ponto de nos colocar todos prostrados aqui não quer dizer que Ele não está aqui. O Senhor está aqui neste lugar. Ele está aqui. Ele pode nos ver, Ele pode nos ouvir. Ele sabe de todas as coisas. E eu preciso temê-lo dessa forma.
nessa medida. Todos os reis, inimigos do povo de Israel, que não temiam o Senhor, julgavam de forma muito mesquinha o Senhor, de forma muito pequena. Seu Deus não vale nada, porque eles achavam que o Deus, o eu sou, era como os outros deuses, de madeira, de ferro, de ouro, de pedra. Então, quando Deus se manifestava com poder e glória, todos saíam amedrontados, se enchiam de medo e de temor, e abandonavam. Quem que vinha atacar? O outro rei que nascia, porque o mesmo rei não tinha condições de voltar e atacar, de tão medo que ele tinha de ser ousado a desafiar a Deus. O povo então tinha um período de tranquilidade. Todo rei que se encontrava com Deus e via esse Deus executando sobre eles a justiça, se afastavam com medo de Deus. Eu falo aqui que eu quero ver a glória do Senhor. Eu falo aqui que eu quero ver a face de Deus. Mas qual temor eu tenho no meu coração? Quando eu olhar para a face do Senhor, será que eu não vou ser consumido pelo seu fogo? Um homem tocou na arca por não ter que tocar e por não estar em condições de tocar, morreu. 2, um casal, 2 pessoas, ao chegar diante dos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, ao oferecerem uma oferta enganosa, morreram. Aí eu penso em 2 coisas. Será que nos falta temor? Ou será que Deus já nos cegou o entendimento e não precisa fazer mais nada com a gente? Não tem por que Ele nos matar, porque nós já morremos. Não tem por que nos condenar, porque nós já fomos condenados. Nosso fim já está escrito. Ou ainda há uma esperança para chegarmos em casa, orarmos, clamarmos por misericórdia, colocarmos nosso coração em temor, em reverência ao Senhor, dizer: Senhor, até hoje eu não temi o Senhor, mas me ensina a temê-lo. Me ensina a te adorar como realmente o Senhor é digno de ser adorado. Muitos se chamam de profetas, muitos se denominam homens de Deus, se auto-intitulam profetas, mas andam sem temor, falam daquilo que querem. E não há nenhum profeta na Bíblia que a gente não vê que ao receber a mensagem de Deus se enche de temor, se atemoriza, gagueja e fala assim: Senhor, eu não tenho condições de fazê-lo, eu não posso fazê-lo, Senhor, me ajuda. Eu não posso chegar diante do povo e fazer isso se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso dar um passo mais se o Senhor não for à frente. Porque diante de Deus se encontra completamente fragilizado, perdido, sem condições alguma de fazer nada. Porque diante de Deus ele vê que ele não tem força alguma, ele é um homem destrutível, que pode ser tirado dessa terra a qualquer momento. Gente, uma bactéria pode acabar com as nossas vidas. Uma bactériazinha, que só pode ser vista por microscópio, e inapotente, é capaz de destruir a nossa vida. Pode nos matar em 2, 3 dias. Uma simples aranhinha, pequenininha que seja, ao nos picar, pode nos matar. Quanto mais um Deus poderoso que fez tudo. Eu tenho medo de uma aranha, mas eu não tenho medo de Deus. Eu passo pela Bíblia todo dia, mas eu não tenho uma Deus o suficiente para falar assim: Senhor, eu olhei para a Tua palavra, deixa eu lê-la. Eu não tenho temor suficiente para passar por uma situação de problema e antes de tomar qualquer decisão, me prostrar diante desse Deus e clamar: Senhor, eu não posso decidir nada se não for o Senhor. Então eu faço um monte de coisa. Eu arrumo um emprego que é bom para mim, eu faço um empréstimo, eu pego um financiamento, eu faço um monte de coisa, eu faço tudo. Hoje eu discutia com um irmão, a gente conversava sobre isso. Eu falava para ele assim: na realidade nós não vivemos como nós realmente devemos viver. Porque nós não vivemos para Deus. Nós falamos que vivemos para Deus, mas nós não vivemos para Deus. Eu quero que você pense comigo, irmão. Anule todos os seus 40, 50, 20, 10, 15 anos de vida para trás. E comece a contar a partir desse dia de manhã. Olha só para esse dia, só para hoje. Só para hoje. Não olhe para nenhum dia para trás. Esquece a quantidade de dias que você viveu. Ignora eles. E olha só para hoje.
Quando você acordou hoje de manhã, abriu os olhos, viu a luz do dia, ou a luz da madrugada, o sol nascendo, o que você falou para você mesmo? Hoje eu vou fazer isso para Deus. Eu estou preocupado hoje com o reino do Senhor nesse ponto. Eu quero a glória de Deus nesse ponto. Não, eu quero fazer a vontade do Senhor aqui. Não, porque eu quero ver a glória de Deus se estender sobre aquele lugar. Não, eu quero fazer isso aqui para Deus. Senhor, por favor, me mostra o que o Senhor quer. Não sei se alguém fez isso, mas nós nos preocupamos se nós estávamos prontos para o serviço, nós nos preocupamos se a hora estava correta para a gente não chegar atrasado, nós nos preocupamos com o serviço diário, se a gente fez tudo que tinha que fazer ou não, se aquele serviço que ficou de ontem, e a gente ia conseguir completá-lo hoje. Talvez nós sonhamos com o trabalho, sonhamos com os filhos, sonhamos com um monte de coisa, e ao orarmos de manhã, oramos por todas essas coisas que nós ficamos preocupados ontem, que não deu tempo de terminar, mas em momento algum, nós falamos assim: hoje eu vou viver para Deus, e vou fazer somente aquilo que Ele quiser. Se Ele quiser me tirar do serviço hoje, e me mandar embora do serviço, eu vou. Se Ele quiser me mandar para a África hoje, eu vou. Eu quero só fazer a vontade de Deus. Normalmente nós entramos num questionamento: ah, mas eu acho que Deus não quer isso para mim. Não, acho que Deus não vai querer isso para mim. Ah, eu acho que o Senhor não vai querer isso para mim. Eu já estou determinando para Ele o que Ele quer ou não para mim. Na realidade, eu já estou dizendo para Ele assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não quero, né? O Senhor sabe que isso aqui não me agrada. Senhor, o Senhor sabe que isso aqui não me satisfaz, né? Então, assim, já estou te dando uma dica, porque se o Senhor quiser me fazer feliz, né? Me faz feliz desse jeito aqui. É assim que nós agimos. A não ser que tem um irmão aqui que não fez isso hoje, e viveu inteiramente, exclusivamente para Cristo hoje. E escolheu assim: hoje eu vou viver Cristo. Não fazemos, irmãos. Não fazemos porque não tememos o Senhor. Por isso nós não entregamos nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Último texto que eu quero ler com os irmãos. Isaías 6. A partir do versículo 9. Isaías 6, a partir do versículo 9. Os irmãos vão procurando aí. Isaías, profeta do Senhor, servo de Deus Altíssimo, tinha acabado de receber o chamado do Senhor. E diante de Deus, ao ver a glória do Senhor, ele cai prostrado no chão e clama: ai de mim, porque vi a glória de Deus. Cai em terra prostrado, se enche de temor. Então Deus pergunta: quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui. Será que nós temos dito eis-me aqui para o Senhor? Será que diante do Deus que nós temos conhecido, nós temos ajoelhado, prostrado e dito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça o que o Senhor quiser com a minha vida? Se o Senhor quiser me matar, se o Senhor quiser me pregar numa cruz, se o Senhor quiser me apedrejar, se o Senhor se agradar em me moer, para a glória do Senhor, faça. Se o Senhor quiser me cortar em pedaços, se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser comigo, se o Senhor quiser fazer como fez com Jó e tirar toda a minha família e me provar, faça. Será que nós temos dito para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, porque diante da tua glória eu não posso pedir outra coisa, porque eu temo o Senhor, eu temo qualquer tipo de pensamento, eu temo querer qualquer outra coisa que não seja a tua vontade, eu temo me afastar do Senhor por qualquer sentimento ou desejo meu. Será que nós temos feito isso? Então, lá no 9, 6, 9. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu:
até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A gente pode olhar isso aqui por 2 pontos de vista. O primeiro é o que realmente Deus faz. Ele pega aqueles que veem Ele de uma outra forma, aqueles que não querem crer nele por completo, não querem conhecê-lo, não querem temê-lo, como Ele realmente deve ser temido, e cega-lhes o entendimento, e tira-lhes a capacidade de arrependimento, e eles ficam impedidos de se arrepender. E a única coisa que sobra para eles é ser destruídos, desolados, desamparados, abandonados, até que não sobre ninguém. Mas nós podemos olhar para a nossa vida e entender que talvez nos falta compreensão, que por um momento, por um instante, a misericórdia de Deus nos travou. E talvez Deus esteja moendo o nosso coração, para que nós possamos entender que é necessário temê-lo. E que se sobrar uma pontinha de esperança ainda em nós, Deus pode fazer daquela pontinha de esperança a minha vida ser transformada e renovada. Um pingo de fé. Deus pode restaurar um povo de 2 ou 3 pessoas. Deus restaurou o mundo todo de 8 pessoas, de uma família, família de Noé. Ele destruiria tudo, mas deixou 8 pessoas nesse mundo. E por meio dessas 8 pessoas, nós recebemos misericórdia e graça. Por meio de Cristo Jesus, nós recebemos misericórdia e graça. Essas 8 pessoas, nós vimos misericórdia e graça. Em Cristo Jesus, nós vimos a salvação eterna. Salvação eterna. Irmãos, eu não sei quanto você teme ao Senhor. Creio que muitos aqui podem temer o Senhor muito mais do que eu tenho temido. E acredito nisso, porque eu não tenho temido o Senhor como Ele deve ser temido. E eu confesso, irmãos, que eu necessito temer o Senhor. Eu preciso temê-lo como Ele realmente é. É um Deus que por sua palavra criou todas as coisas. Ele disse: haja, e houve. Aconteça, e aconteceu. É um Deus que faz e desfaz a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. É um Deus que não depende da ação do homem, Ele não depende da atitude do homem, Ele não depende das decisões do homem para fazer aquilo que Ele quer. Ele pode nos destruir aqui, simplesmente porque Ele quer. Como nós dizemos, e ainda será justo em fazê-lo. E ainda será santo em fazê-lo. E continuará sendo puro em fazê-lo. Nós não podemos temer esse Deus de qualquer forma. Não podemos temer esse Deus de um jeito qualquer. Até porque esse mesmo Deus que pode fazer todas essas coisas, nos prendeu no seu amor, nos acorrentou na sua misericórdia, nos envergonhou numa graça imensa que nos alcança mesmo nós sendo pecadores. Ele nos arrebentou e nos deixou sem saída. Ele nos destruiu quando nos amou. E esse amor nos faz escravo dele. Porque se não fosse esse amor, nós poderíamos julgar o Senhor talvez por ser mau, por fazer o que Ele quer. Mas por ter demonstrado um amor tão grande sobre as nossas vidas, Ele nos acorrentou a Ele. E não podemos fazer outra coisa a não ser temê-lo e amá-lo ao mesmo tempo. É querer estar perto dele, mas sentir medo de fazê-lo sem condições. Isso nos faz andar humilhados todo o tempo, constrangidos a todo momento, de saber que se alguma coisa boa nos acontece, é por graça, e se alguma coisa ruim nos acontece, glórias a Deus, deixe que Ele satisfaça a vontade dEle, Ele é soberano. Que possamos temer o Senhor, em nome de Jesus, que possamos engrandecê-lo todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quero pedir para o pastor Gerson vir aqui, para orar, para encerrar esse culto.
Irmãos, o pastor Pedro não está aqui hoje. O pastor Pedro passou por umas dificuldades na saúde, algumas dores no corpo aí há alguns dias, e hoje não esteve bem o suficiente para estar aqui. Então a gente possa estar orando pela vida dele, né? É o homem do Senhor aí que ele colocou, juntamente com os pastores que nós temos aqui. Ele é mais um nessa luta, que tem nos trazido aí a exortação do Senhor, o amor do Senhor, nos ensinado. Oremos por ele. E oremos também por Samantha, que está com câncer, e por sua mãe, Marli. Então, Samantha, que sofre do câncer, e Marli. Nós cremos que Deus tem o poder para fazer. Precisamos crer nisso. Ele tem poder para fazer. Mas se Deus não quiser fazer, que a salvação venha. Essa é mais importante. A vida eterna é mais importante do que as obras deste mundo. Mas nós cremos que Ele pode fazer. Em nome de Jesus nós cremos. E cremos que Ele fará. Pela fé nós cremos que Ele fará. Oremos então pelo pastor Pedro, pela Samantha, que está sofrendo de câncer, e pela sua mãe Marli. Em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus e soberano Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai eterno, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, e esse momento precioso, Pai, em comunhão na Tua casa, com os irmãos, e a presença santa do Senhor nesse lugar, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Entendemos, ó Pai, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a começar de mim, Senhor Deus, e a Tua igreja, Senhor Deus, a entender o que é temer ao Senhor, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, um homem que teme ao Senhor, Pai Celestial, ele sujeita ao Senhor, Pai, e ele resiste o diabo para não pecar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja, Pai, possa receber do Senhor, Pai, esse milagre nas nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama mesmo sobre a Tua igreja, Senhor Deus, esse favor, Senhor Deus, do Senhor sobre nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero estar, Senhor Deus, orando pela vida do nosso pastor, o pastor Pedro, Senhor Deus, ó Pai eterno, que nesse momento ele possa ser visitado pelo Senhor, Pai, e que Tua mão de poder e cura esteja sobre a vida dele, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. A bênção do Senhor, Pai Celestial, sobre a saúde dele, sobre a família dele. Pai, em nome de Jesus, que ele possa amanhã levantar totalmente renovado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos também, Senhor Deus, a vida da Samantha na presença do Senhor, Pai, pela sua mãe, Senhor Deus, também, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que tem o poder da cura, Senhor Deus. É o Senhor, Pai Celestial, que conhece cada célula do nosso corpo, Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus, com Tua mão poderosa, Senhor Deus, leva mesmo a Tua cura, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos despedimos agora, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos leve para nossos lares, ó Senhor Deus, na segurança e na proteção do Senhor, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, vamos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.